Nós vamos conversar agora com o ministro da Cidadania do governo Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. Boa tarde, ministro. Tudo bem? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Thelma. Uma satisfação conversar com vocês e, por consequência, aí com todos os amigos e as amigas de Cachoeira do Sul. Ministro, quero começar lhe perguntando sobre uma situação recente que o senhor vivenciou, que foi a experiência do coronavírus e da Covid-19. Como é que foi a sua experiência? O que o senhor sentiu? Como é que foi essa etapa? Dor generalizada no corpo, falta de ar, palpitação, tosse, coriza, tremor, febre alta, diarreia. A doença é bastante agressiva do ponto de vista sistêmico, né? Não é apenas uma questão respiratória, né? E aí eu comecei a tomar a azitromicina, né, a ivermectina e a hidroxicloroquina. Graças a Deus, no meu caso, o pulmão não havia sido comprometido, do meu secretário executivo aqui, que pegou também, ele teve comprometimento pulmonar. E aí, já no outro dia, eu tinha uma leve melhora, mas bem leve. No domingo, que era dia 19, eu já tinha uns 30% de melhora com esse protocolo. Na segunda, eu já tinha uns 70% de melhora. Na terça-feira, eu estava praticamente bom. Aí, na segunda-feira, minha esposa caiu doente de cama, doente com corona. Ela cumpriu o mesmo ciclo que eu, com o protocolo dos 5 dias. Ela, ali pelo terceiro dia, ela já estava recuperada. Aí, na terça-feira, nossa filha mais velha, de 18 anos, adoeceu, mas ela se recupera rápido. Ela, em 36, 48 horas, ela já estava normal, sem febre, sem mais sintoma nenhum. A pequena pegou também, mas ela foi assintomática. Ministro, o senhor defendeu esse protocolo, como o senhor bem disse, que acabou utilizando, a sua família também utilizou, todos agora estão melhores aí, recuperados. Por que tantas vacinas, por que tantos pesquisadores e países juntos lutando por uma vacina, se esse protocolo atendeu a sua necessidade e a da sua família? Não, mas são coisas diferentes, né? A hidroxicloroquina, a azitromicina e a ivermectina, de maneira diferente, e na experiência clínica, assim como outras substâncias, eles demonstraram que tem um grau de eficácia para ou minorar os efeitos da doença, né? Ou para permitir que o paciente, com o seu sistema imunológico, supere a enfermidade. A luta da ciência é pelo desenvolvimento de uma vacina que permita que o mundo todo se imunize e que, claro, né, nenhuma vacina é 100%, porque depende da condição individual de cada paciente. Mas as vacinas, elas conseguem estabelecer uma imunidade superior a 85%, 90%, o que resolve o problema, e ela vai ser mais uma doença com a qual nós vamos conviver. Ministro, o senhor defendeu agora esse tratamento, né, e inclusive a questão de uma relação médico-paciente no sentido de adotar determinados protocolos. O senhor disse que não cabe aos governantes esse posicionamento sobre questões relacionadas a tratamentos medicamentosos. O senhor defende o tratamento que tem sido adotado por algumas prefeituras no país de orientar a utilização de medicações como forma preventiva à Covid, indo na contramão de alguns estudos que comprovam que definitivamente a gente ainda não tem um remédio que possa evitar a contaminação? Bom, eu responderia um pouquinho diferente, Thelma, da abordagem que tu fazes. Eu diria que não cabe a nenhum agente público proibir ou impedir que as pessoas tenham acesso a determinado medicamento apenas porque ele se politizou, né? Se o presidente Bolsonaro não tivesse falado nada, né, da hidroxicloroquina, muito provavelmente toda essa polêmica não teria ocasionado no Brasil. O que ele estava tentando é trazer uma alternativa. O que a gente está falando é que tem que ficar sob critério do médico se vai usar, não vai usar, combinado com o seu paciente. Eu tenho conhecimento técnico para poder avaliar o que aconteceu comigo e com a minha família. Eu acho importante, primeiro, porque alerta aos médicos, cada vez mais os médicos entendem que esse é um protocolo que ajuda, né?
que muitas vezes não deixa gravar casos. Então, a pergunta é, por que em muitos lugares do Brasil, por ação de gestores municipais, o produto sequer existe disponível na cidade? Eu acho que isso é um absurdo. Perfeito. Ministro, indo para o próximo tópico aqui, que passa diretamente pela sua pasta, auxílio emergencial, né? O governo começa a pagar essa semana a última parcela, uma pressão muito grande por prorrogação, e talvez esse seja o grande embate, vamos dizer assim, a grande discussão que o governo precisa fazer nesse momento. O que tem de definição até esse momento? O governo realmente tem como prorrogar parcelas do auxílio emergencial? A parcela vai ser reduzida do ponto de vista de valor? O que se tem até o momento? Duas questões que precisam ser compreendidas, né? A primeira delas, quando nasce o auxílio emergencial, ele nasce de um entendimento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e ele tem como base a experiência vivenciada das epidemias víricas no século XX, no século passado. Todas elas, do ingresso em uma região, uma cidade, um país, um estado, em média, entre a dispersão inicial do vírus, a subida da curva de infecção, a chegada no tal do pico, a descida até a curva de convivência, em média, foi de 12 a 14 semanas. Esse é o histórico que a humanidade tinha, né? No Brasil, quando o parlamento aprova, e foi no final de março, em algumas regiões do Brasil, mais particularmente no Sudeste, nós já tínhamos uma evolução aí de 4 semanas, mais ou menos. Então, bom, mais 12, né? Teoricamente dá 16, a cobertura é suficiente. Mas o Brasil é muito grande, a dispersão do vírus foi muito irregular. Começou lá São Paulo-Rio, em virtude dos voos de conexão com a Ásia, né, e com a Europa, passando pela Europa. Desceu para a gente aqui, aí no sul. Aí foi lá para Manaus, exatamente por causa da Zona Franca e do volume de chineses que tem investimentos lá. Depois foi para Fortaleza também, por causa dos voos de conexão com a Europa. E hoje ela está migrando para o Centro-Oeste. E chegamos a 67 milhões de gaúchos e brasileiros, né, que estão recebendo, impactando em torno de 136, 137 milhões de pessoas, mais da metade, né, da população brasileira. Para a gente poder ter uma ideia de tamanho, né, é uma Argentina e meia ou mais do que uma Itália inteirinha. Quando foi criado o auxílio, não se tinha ideia que tantas pessoas iriam solicitá-lo. A ideia que a gente tinha é que nós iríamos estar entre 20 milhões, que eram os que são beneficiários do Bolsa Família, porque são que 14 milhões 274 mil famílias, é o maior número até hoje, né, do programa, e nós temos em torno de 19 milhões de pessoas que recebem dentro do programa das famílias, que tem algumas famílias em condições especiais que 2 pessoas diferentes, né, recebem. Nós processamos 148 milhões de CPFs. Esse processamento foi feito por pessoas ou foi feito de uma maneira automatizada? Imagino que essa seja uma curiosidade de muitas pessoas. O processamento foi todo feito pela Dataprev, nas bases de dados que a gente tem. Para que você tenha uma ideia, um lote de 10 milhões de pessoas que desejavam ou se consideravam elegíveis, que se inscreveram no programa, pode ter 30 bilhões de combinações possíveis. Ministro, só para a gente complementar esse assunto, sobre uma eventual prorrogação ainda do auxílio emergencial, o senhor acha que isso é viável? Não. Na minha opinião e na discussão que nós fazemos aqui dentro do Ministério da Cidadania, com o Ministério da Economia, a gente trabalha com o novo programa que é uma política social nova, que é o Renda Brasil. E o Renda Brasil pode ser essa transição entre o auxílio emergencial e a retomada plena, né? Estrategicamente, é o momento de cancelar, mesmo sabendo que, alcançados esses números de pessoas necessitadas, ainda existe outros milhões de pessoas que sequer conseguiram acessar o aplicativo, avançar na qualificação para receber esse dinheiro e ainda nem receberam quando o governo já pensa em encerrar o auxílio emergencial? Nós estamos montando no Renda Brasil um programa que vai estimular a empregabilidade das pessoas, que vai fazer com que as pessoas possam
ter uma carteira assinada sem medo de perder o programa. O que nós queremos? Nós queremos dar a garantia de que ele vá para o emprego. Nós vamos usar, por exemplo, a carteira verde e amarela, que reduz o custo tributário para o empregador. Nós vamos usar inteligência artificial para conectar. Hoje nós estamos com uma base de dados aqui de 67 milhões de pessoas. Ministro, ou seja, aí com isso a pessoa ela deixa de receber do governo, mas aí ela passa a pagar, ser um contribuinte pagando impostos para o governo, através do programa chamado Renda Brasil. Teoricamente, vai estar naquela faixa de isenção, né, da Receita Federal. Então, lá, imposto, não, ela vai pagar imposto indireto, que aí são esses que todo cidadão e toda cidadã paga, né? Que é na compra de alimentos, né? Mas o importante na nossa concepção é que o programa emancipe famílias, que o programa permita mais prosperidade para as famílias. Não foi traumática essa experiência do auxílio emergencial, com milhões de demandas de pessoas que não conseguiram acessar o programa, pessoas que não conseguiram se cadastrar? Desculpe, está completamente equivocado, me perdoa. Nós analisamos aqui 148 milhões de pessoas. 148 milhões de pessoas é mais da metade da população brasileira. Montamos uma operação que tem um grau de eficiência reconhecido pela CGU, pelo TCU e pela Receita Federal. De cada 100 benefícios concedidos, nós acertamos em 99,5. Nós temos um erro de desconformidade, inconformidade, que é um grande guarda-chuva onde cabe a falha humana, que existe, o erro de sistema, que também existe, e a fraude de 0,5%. Então, o Brasil é um país que se digitalizou. A Caixa Federal hoje tem uma base de dados digitalizada da ordem de quase 60 milhões de pessoas. O maior banco digital no Brasil tem 10 milhões de clientes. A Caixa hoje tem 5 vezes mais construído em 60 dias do que os bancos digitais brasileiros. Talvez todos somados não tenham metade do que a Caixa tem hoje. Isso virou um ativo do governo federal e da própria empresa, né? Isso vale bilhões e bilhões de dólares, esse banco que temos lá. Então, assim, a gente não é perfeito. A gente sabe que errou. Nós tivemos erros. Nós começamos em abril e, pela ansiedade das pessoas, o que a mídia dizia para a gente? Tem que pagar, paga de qualquer jeito, as pessoas estão precisando. E nós dizemos, não, a gente tem que buscar com rapidez, mas a gente tem que ter segurança. Agora, claro, tivemos fila em abril, aí nós organizamos um sistema de crédito digital e autorização de saque posterior. Com isso, nós organizamos em maio. Nós não tivemos problema de filas em maio. Voltou fila agora em julho, por quê? Porque em julho nós tínhamos 65 milhões de pessoas em julho habilitadas no auxílio emergencial, 60 milhões de pessoas. Ministro, vou ser obrigada a lhe interromper. Vou convidar o senhor para passar uns dias em Cachoeira do Sul e acompanhar a realidade da Caixa aqui de Cachoeira do Sul, porque aqui teve fila desde abril, não parou um mês. Uma fila de 50, 60, 100 pessoas para um programa que tem não apenas o emergencial. Eu estou dizendo, em julho, voltaram as filas grandes na Caixa, porque nesse mês a Caixa pagou 120 milhões de brasileiros nos 2 programas. São 36 milhões de pagamentos mensais. Não tem operação no mundo. Nenhum banco ocidental teve uma operação desse tipo. E quem não tem celular, quem não tem internet, quem mora na rua, recebeu como? Não, mas é como eu estou te dizendo, nós fizemos o cadastramento assistido, nós recebemos 148 milhões pelo CPF, pelo aplicativo e o site da Caixa, e recebemos 20 mil pelos Correios. A resposta o povo te deu. Para encerrar esse assunto, então, do auxílio emergencial, ministro, tem muita gente que está ali, seu cadastro está em análise, seu cadastro está aguardando, são pessoas que receberam o ok no auxílio emergencial lá na primeira etapa e que agora estão aguardando a liberação do recurso. Quem está nessa etapa recebe ou não recebe? Não, tem uma portaria publicada no dia 17 de julho, então vê quanto tempo faz, chama-se 442, que apresenta mês a mês todos os grupamentos que estão recebendo. O que é possível hoje, que nós rodamos todos os 148 milhões, e foi dada uma resposta objetiva, que sim ou que não.
Não tem mais análise hoje. Desde julho não tem mais análise. O que tem ainda? Tem contestação. Na semana passada, nós tínhamos 1,5 milhão de pessoas que fizeram a sua contestação através do aplicativo da Caixa. Nós encontramos 805 mil brasileiros e brasileiras que tiveram essa contestação automática aprovada. E elas já receberam todas. Um ano importante para a recomposição das forças políticas, né? O presidente Jair Bolsonaro teve um aumento na avaliação positiva do governo dele. O DEM também teve um crescimento do ponto de vista de exposição, a chefia das 2 casas legislativas, influência no próprio governo federal. Como é que vai ser a questão de apoio a candidaturas municipais nesse ano de 2020? Nós achamos que o presidente não tem que se envolver na eleição municipal de primeiro turno, principalmente, talvez em alguma, se for, né, do desejo dele. Nós temos muitos desafios, nós temos aí um dispêndio de mais de 700 bilhões de reais esse ano para atender a saúde brasileira, né? Não faltou dinheiro para nenhum estado e nenhum município brasileiro para estruturar o SUS, para fazer o enfrentamento da pandemia. Ao contrário, mas a eleição municipal tem uma característica de ser muito afeta à comunidade, né? E, na nossa visão, o presidente do Brasil tem que se focar nesse momento e enfrentar esse processo que nós temos que ter de saída dessa pandemia, fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, recuperar a condição que nós vimos tendo, né, o excelente dezembro, o excelente janeiro que o Brasil teve, né, no final de 2019 e no início de 2020. A ideia do presidente é ele, enquanto líder político, ele continuar tocando o Brasil, tocando a administração federal e não se envolver no processo eleitoral. Eu acho que esse é o melhor caminho para que o Brasil se recupere rápido e o presidente vai tratar de eleição lá em 2022. Não agora. Ok, precisamos encerrar. Ministro Onyx Lorenzoni, muito obrigado pelo tempo cedido à TV Novo Tempo. Agradeço também às minhas colegas Gabriela Bello e Thelma Tomás. Ministro, boas reuniões, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado e até breve.